Prezados irmãos e irmãs, uma vez mais, boa noite. Hoje eu gostaria, de poder partilhar com vocês neste domingo duas coisinhas da nossa liturgia, de forma bem breve, mas para poder provocar um pouquinho para a nossa oração e para a nossa reflexão. Primeiro, essa pergunta da primeira leitura, que mostra a angústia do profeta Abacuque, com uma pergunta que nós também fazemos, a pergunta que ele fez, é a pergunta que muitos de nós fazemos, que é: Senhor, até quando o Senhor vai deixar o seu servo gritar e não vai responder? É o grande tema, do silêncio em Deus, ou do silêncio a partir de Deus, a gente poderia dizer assim, E essa questão do silêncio, ela é tão importante para a gente nessa dinâmica da escuta da palavra, como nós vivemos, no mundo de muito falatório, a gente chama de verborreia, que é uma diarreia de verbo. Todo o tempo a gente está exposto a muitos ruídos, a gente não consegue ficar num local sem, às vezes, ouvir, algum falatório, algum barulho. A nossa sociedade é muito zoeirenta, cada vez mais. E o tema do silêncio em Deus, ou silêncio a partir de Deus, vai ficando esquecido. O fato é que este tema do silêncio na nossa vida, e do silêncio de Deus em relação a algumas coisas na nossa vida, perpassa toda a nossa tradição espiritual, começando pela tradição bíblica, pelos profetas, Deus que faz silêncio não só no contexto dessa profecia, mas em outros contextos, O silêncio de Deus, por exemplo, diante da injustiça, vamos falar assim, sofrida, por exemplo, por José do Egito, quando é jogado na fossa, e depois é vendido. O silêncio de Deus que dura um tempinho na escravidão do Egito e depois é rompido com a voz de Moisés que proclama a libertação. O silêncio de Deus diante do crime de Davi, quando manda matar Urias para possuir a sua mulher. Esse silêncio, que nos incomoda, nos dá a impressão de que Deus está surdo às nossas dores, é justamente o que nos leva à crise de fé. E hoje o Evangelho vai tocar o tema da fé, e é por isso que eu falo desse silêncio. Esse silêncio é denunciado, mais que denunciado, é dito e retomado na primeira leitura, faz parte da nossa vida, E a gente precisa ter muita sabedoria, e a gente precisa cultivar uma vida de fé para entender que em Deus esse silêncio é palavra. Essa é a chave. Para entender que em Deus, isto que você chama de silêncio pode ser uma palavra, uma comunicação. É muito interessante isso. Então eu gostaria de deixar isso aqui para vocês, De repente, você que está passando por essa angústia, E isso é uma coisa que acontece conosco mesmo, Muitas vezes a gente tem a impressão de que Deus nos virou as costas, Deus não escuta as minhas preces, eu tenho rezado incessantemente e parece que não sou ouvido. Então é uma experiência que não é só do profeta bíblico, é uma experiência nossa. E aí o caminho, que os santos fizeram, ontem nós celebramos Santa Teresinha, não é isso? Mas todos os santos da igreja fizeram este caminho justamente de perceber que é a partir deste silêncio que irrompe uma palavra salvadora e uma palavra libertadora, que inclusive nos faz compreender, que o paradigma da palavra de Deus é diferente do paradigma da palavra humana, da linguagem humana, Nós temos necessidade o tempo todo de dizer algo para alguém, às vezes como forma de domínio, às vezes como forma de expressão daquilo que nós sentimos, às vezes simplesmente para não ficar no silêncio absoluto, para romper com essa aparente paz. E não é assim que funciona, quando nós pensamos na nossa relação com Deus, É importante a gente perceber, como que a gente se relaciona com a palavra de Deus nesse silêncio, inclusive o silêncio que angustia, que é o silêncio pós-morte,
que é a nossa esperança na ressurreição. Nós, quando entregarmos o nosso espírito a Deus, como Jesus fez na cruz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? Nós vamos para o descanso eterno, até sermos acolhidos nos braços de Deus, né? O silêncio que nos incomoda, porque ninguém nunca voltou para dizer como é que é lá, não é verdade? Então a nossa vida é feita de silêncios, e o homem de fé precisa começar a interpretá-los como verdadeira palavra, né? Tem gente que fala muito, não é isso? E não diz nada, não é? Não é porque você é um bom falador que você diz alguma coisa que preste. Sim ou não? Pode ter um discurso desarticulado, pode ter um discurso vazio ou mentiroso, né? Então, silêncio e palavra em Deus é outra coisa. E hoje Jesus, né, pensando nessa questão da fé e do silêncio, a gente retoma o Evangelho. Jesus que coloca para os discípulos os apóstolos, né, que pede para aumentar a fé, aquele tapinha de luva que ele costuma dar, né? Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus vai dizer, o problema não é o tamanho da sua fé, né? E nós não temos um Deus que dá um montão de fé para essa menina e um pouquinho de fé para esse rapaz, né? Então, por isso que Jesus faz essa ponderação, porque o pedido está errado, não é aumenta a minha fé, né? Aumenta a minha fé em que sentido? Será que Deus deu uma porção de fé, né, para cada um de nós? Se fosse assim, seria um Deus injusto e desigual, né? Não é assim que funciona. Ou seja, a vida é dada para todos nós e as possibilidades de crer igualmente, né? Porque senão, que liberdade, né? Eu diria, que mérito por liberdade teria tido Santa Teresinha se ela tivesse recebido mais fé que você? Tinha que ser santa mesmo, não é verdade? O que faz os santos ser santos é o exercício da fé que todos nós recebemos de forma igual, porque a fé é uma virtude teologal, junto com a esperança e com a caridade. Deus coloca isso no nosso coração a partir do momento que nós somos gerados. Então a questão não é aumentar a nossa fé, talvez a questão é justamente aprender a fazer este silêncio ou a interpretar esses silêncios, né, para exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. Como que a gente pode fazer isso? Como que fica para a gente esse desafio? A gente tem essa tentação de continuar pedindo, Senhor, aumenta a minha fé, como se viesse lá do alto uma porção de fé generosa para este, uma porção de fé menos generosa para aquela, e assim, né, pessoas que recebem um pouco mais de fé têm uma vida mais agradável. Do ponto de vista da teologia não pode ser assim, né? Do ponto de vista da espiritualidade, nós não podemos falar, né, que isso é uma verdade, né? O que nós podemos dizer é o seguinte, é que o crescimento na fé, não o crescimento da fé, as preposições ou nas preposições estão as verdades teológicas mais importantes, no uso delas. Então não é o crescimento da fé, né? Mas que no crescimento na fé, ou que no processo de crescimento na fé, o que faz uma pessoa ser santa ou não, ou mover montanhas, como diz o Evangelho, é o exercício, né, que se faz diariamente dessa fé. E a gente poderia usar aqui aquele paradigma da nutrição. Assim como um bebezinho, para crescer, precisa ser bem nutrido, não é isso? E para ser um ser humano de qualidade, precisa ser bem nutrido em todas as dimensões, não é verdade? Não é só física, porque se você nutrir bem o seu filho fisicamente, mas não dá uma nutrição, né, uma nutrição cultural, o que vai acontecer com este? Barbárie. Então não é só nutrição física. Assim como nós, para nos desenvolvermos como seres humanos, precisamos, né, cuidar da nossa nutrição básica, a nossa nutrição física, a nossa nutrição cultural e por aí vai. Nós não podemos esquecer, né, que para crescermos em sabedoria e graça, precisamos também cuidar da nossa nutrição espiritual. Então é o exercício da fé. Eu gosto muito desse tipo de categoria que foi criada por Santo Inácio de Loyola, e aí ele fundou os exercícios
espirituais. Fundou assim, né? Já existia, os exercícios espirituais existem desde muito tempo, mas ele articulou essa questão dos exercícios espirituais para dizer assim: a vida espiritual, ela precisa ser também exercitada. Então, se você exercita, você é capaz de mover montanhas. Se você não exercita, não tem como. Pode pedir para aumentar a fé, não vai adiantar. A questão não é o tanto de fé, né, que Deus colocou no seu coração como dom. A questão é o exercício dessa fé. E a gente fica muito preocupado, porque nós percebemos na nossa vida diária que muitas coisas são exercitadas, menos a dimensão da espiritualidade. Como que a gente exercita? Né? A oração diária, né? Pessoas que nunca rezam e que às vezes até criticam aqueles que rezam. Né? Eu tenho um problema sério com o fideísmo, não com a oração. Fideísmo de forma negativa, né? De pessoas que ficam aí repetindo orações o tempo todo, mas que não fazem o vínculo dessa oração com a vida de caridade, por exemplo, e de justiça. Né? Não é isso? Então a fé sem obras, né? Se a gente pode falar que não é a obra que nos leva para o céu, não é verdade? O discurso aí entre Paulo, né? Esse grande dilema aí entre a teologia paulina, mas também nós não podemos dizer que esse exercício da fé sem as obras, ela também é válida. Então eu tenho um problema com o fideísmo. Mas a oração, por exemplo, a oração, né, é por excelência o nosso caminho de exercício da fé. Como que nós exercitamos a nossa fé? Né? Não adianta pedir a Deus para aumentar a nossa fé, se nós, por exemplo, não levamos a nossa vida de oração em sério, se nós não suportamos o silêncio em Deus, ou o silêncio de Deus na nossa vida, se nós não somos capazes de exercitar, né, a nossa paciência, a nossa perseverança e a nossa confiança em este Deus que aparentemente está calado em algumas ocasiões, né? Se nós desistimos rápido, né? Eu fiz uma promessa aí, vou fazer a quarentena de São Miguel para receber essa graça. Fiz a quarentena que fala? Isso mesmo? A quaresma, né? Quarentena é da pandemia, desculpa. Fiz a quaresma de São Miguel e não recebi a graça. Ano que vem não faço não. Eu fiz, não recebi, né? Aí olha só, interpretando a oração como se fosse uma espécie de comércio com Deus. Então é muito importante a gente perceber essas duas coisas, né, que nós colocamos hoje na nossa liturgia, e aí mudar o pedido, né? Ao invés de pedir, Senhor, aumenta a minha fé, pedir ao Senhor que coloque sempre cada vez meios para exercitar a fé. E o exercício constante da fé, olha que bonito, nos leva à humildade, ao invés de nos levar ao orgulho espiritual, que a nossa igreja está assim, ó, de gente que pensa que é a última Coca-Cola do deserto, que reza melhor, que prega melhor, que é o mais puro, que é o mais santo. Ao invés da fé nos levar a isso, ela nos leva a dizer o que o servo disse no final do Evangelho: não me elogie, Senhor, humilde servo eu sou, fiz somente aquilo que deveria ter feito, né? Quando a gente for capaz de dizer essas palavras, nós estamos bem nutridos na fé. E uma pessoa disse essas palavras de outra forma, de uma forma muito bonita, no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Isso é narrado, né? Quando essa pessoa foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ao invés dela pensar que ela era a Mulher Maravilha, a mulher mais importante de toda a terra, porque ia gerar o Salvador, o que ela disse? Eis aqui a serva, faça de mim o que o Senhor quiser, porque humilde serva eu sou, né? É como essa tentação que está aí no Evangelho, é assim: aumenta minha fé, Senhor, para que eu possa fazer coisas grandes. Não se trata disso, né? A tentação do discípulo, não consegui curar, estão vindo de um monte de falha, não conseguiu expulsar o demônio, Jesus teve que ir lá expulsar, pregava, mas as pregações não surtiu o mesmo efeito, então é pouca fé. Aumenta minha fé, Senhor, para eu fazer coisas grandes. Jesus diz, não se trata disso, né? Não se trata de aumentar. Se vocês tivessem realmente a fé do tamanho de um grão de mostarda,
mas se vocês exercitassem essa fé, vocês moveriam, né? Seriam capazes de mover coisas do lugar do tamanho de uma montanha. Peçamos ao Senhor, né, que nos ajude a exercitar a nossa fé. Sabe uma outra coisa, eu termino aqui, que os santos colocam na nossa vida, que é uma boa forma de exercitar a nossa fé e que nós não fazemos, porque nos dói muito? Passar pelos opróbrios da vida e pelas humilhações. Isso é uma belíssima forma, né? Quando a pessoa vai e fala de você isso, isso e isso, você fala assim, mas fulano vai me pagar, arrebento ele na próxima, né? O dia que você falar assim, seja feita a vontade de Deus, entendem por causa da outra face, o que Jesus diz da outra face? É uma questão de exercício da fé, para dizer, besteira, né? Como que é difícil, né? Exercitar a nossa fé, por exemplo, a partir das injustiças ou dos opróbrios, né? A gente sempre quer vingança, né? Vai me pagar, ele falou isso, mas eu não tive a resposta. Aquela noite que você perdeu de sono, pensando assim, eu devia ter respondido, mas não respondi. Deve ser que nunca aconteceu com vocês, que vocês são muito santos, né? Mas acontece de vez em quando, eu devia ter respondido, eu não dei aquela resposta, por que eu não revidei? Né? Exercício da fé, né? Então nós temos tantas coisas, por que o Senhor não esteve do meu lado? Por que Deus não colocou essa ideia na minha cabeça? Por que Ele ficou em silêncio? Por que Ele não me defendeu? Por que Ele não me ajudou? Né? Interpretar o silêncio de Deus como palavra e como possibilidade de exercitar a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.